A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite. Quero compartilhar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos, que está na carta escrita aos Efésios, no capítulo 6, e versículo de 10 a 13, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Quero, juntamente com os irmãos, neste exato momento, meditarmos neste texto com o tema Vestindo a Armadura de Deus, preparados para a batalha. Meus amados irmãos, quero refletir sobre a importância de estarmos preparados para a batalha espiritual e enfrentando diariamente toda e qualquer luta que poderá vir sobre nós. O apóstolo Paulo nos lembra que não lutamos contra um inimigo visível, mas sim contra forças espirituais que buscam nos afastar de Deus. No capítulo 6 da carta escrita aos Efésios, Paulo conclui sua carta com uma exortação para que os crentes sejam fortalecidos no Senhor e se revistam da armadura de Deus. Isto é essencial para enfrentar a cilada do diabo e as suas forças espirituais. Quero destacar nesta noite 4 pontos importantes que nós podemos usar, 4 armas espirituais que o Senhor nos confiou. E a primeira dessas armas é a nossa fonte de poder. A primeira arma que nós podemos usar contra o nosso inimigo é a nossa fonte de poder, que está no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que força de poder é essa, pastor? É a força de estarmos arraigados no Senhor. Porque nós não temos força. Nós não temos autoridade. Nós não temos, de nós mesmos, não temos nada. O Senhor disse aos seus discípulos que o homem não pode receber nada que não venha de Deus. Então a nossa força, a nossa autoridade está diretamente ligada a Deus. Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz o salmista. O Senhor, ele é o nosso a nossa principal fonte de força e de poder. Quando a palavra de Deus nos diz fortalecemos no Senhor, é porque nós mesmos não temos força. Se nós formos olhar para nossas forças, tanto intelectual, tanto sentimental, física e espiritual, nós não temos. Nós não temos condição nenhuma de enfrentarmos os nossos inimigos. Mas nós podemos buscar ao Senhor, buscar a fonte da nossa força. E que é a fonte da nossa força? É o Senhor, o nosso Deus. Nosso poder vem de Deus e não de nós mesmos. A nossa força só vem do Altíssimo, do Eterno, daquele que tem autoridade sobre terra, céu e mar. Este é que nos fortalece. O salmista, expressando, diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Também, amados, quero deixar bem claro que se nós não buscarmos em Deus, nos fortalecer a cada dia,
com certeza, essa batalha nós não poderemos vencer sozinhos. Nós só poderemos vencer batalhas se nós estivermos fundamentados em Deus. Também quero acrescentar, nesse segundo ponto, a necessidade da armadura. Nós temos que ter a armadura de Deus. E como podemos obter essa armadura? Revestindo-nos da armadura de Deus através da nossa fé, através da nossa confiança. No versículo 11, a armadura de Deus nos protege das ciladas do diabo. Assim está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no Senhor, para que possais estar arraigados no Senhor. Essa armadura, meu irmão, faz parte da vida do cristão. O cristão que não anda na armadura de Deus, dificilmente ele vai conseguir enfrentar essa batalha. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta está nos lugares celestiais. A nossa luta está no reino espiritual. E é esta armadura que a palavra de Deus se refere, é a armadura espiritual de Deus. Meu irmão, se eu não for espiritual, se eu não tiver estrutura espiritual para estar sendo revestido com essa armadura, possivelmente, é quase que com certeza que a derrota virá. Porque se nós não estivermos fundamentados na armadura de Deus, na força que essa armadura nos dá, como nós vimos no primeiro ponto, a força vem de Deus, a armadura vem de Deus. E quando nós estamos fundamentados nessa armadura, nessa força, nós com certeza teremos vitória. Também quero enfatizar, que é o nosso terceiro ponto, que é o inimigo que enfrentamos. Devemos destacar que o inimigo que nós enfrentamos não é material, não é feito de carne, não é feito de sangue. Ele não é estrutura óssea como nós somos. Ele não é estrutura carnal como nós somos. São forças espirituais. Versículo 12, ele nos alerta claramente sobre isso. Quando ele diz assim, ó: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal. O versículo 12 nos diz que a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Então eu quero destacar juntamente com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que a palavra de Deus nos dá certeza que a nossa luta não tem nada a ver com a luta que os homens imaginam. O homem comum não entende as coisas espirituais. O homem comum não compreende as coisas de Deus. O homem comum ele não sabe nada sobre as coisas espirituais. A palavra de Deus nos diz que as coisas espirituais são para os homens espirituais. E a luta que nós enfrentamos, por mais que nós tentemos explicar para as pessoas que não têm um conhecimento de Deus, que não têm intimidade com Deus, que não têm conhecimento da palavra de Deus, nós infelizmente nós não podemos explicar. Porque o homem não vai compreender. Porque o homem carnal só compreende as coisas da carne. O homem espiritual, ele compreende as coisas da carne e compreende as coisas do espírito. Mas lembrando que essa compreensão, ela não vem de nós mesmos. Essa compreensão, ela vem do eterno. Ela vem do nosso Deus. O inimigo que nós enfrentamos, ele é invisível. O inimigo que nós enfrentamos, ele não está brincando. Ele trabalha de dia e de noite. Ele é especialista naquilo que ele faz. Ele, desde a fundação do mundo, desde o princípio, a palavra de Deus nos diz, Jesus falou assim, ó, ele mente desde o início, ele é mentiroso, ele é sujo, ele trabalha para tentar nos destruir. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que andarmos conscientes de que a nossa luta não é contra
qualquer inimigo. Ele é espiritual. Ele atua nos lugares espirituais. Ele atua de maneira sorrateira. Ele atua de maneira que nós não podemos compreender com a mente humana. Nós só podemos compreender com o discernimento espiritual, buscando de Deus, orando a Deus, para que Deus venha nos proteger, porque nós somos, infelizmente, amados, é a verdade, nós somos frágeis diante de um inimigo invisível. Né? Como é que você vai lutar contra alguém invisível? Como é que você vai lutar contra alguém que você não está vendo? A única maneira de vencermos essa batalha é primeiramente confiarmos em Deus, é nos fortalecermos no Senhor, é termos a necessidade de acreditar que a armadura do Senhor vai nos proteger. Que essa armadura que está escrita aqui, no contexto dessa palavra, ela é poderosa para nos proteger. Então fica aqui o alerta. O nosso inimigo não é carnal, o nosso inimigo não é visível, ele é espiritual, ele não brinca, ele está aí pronto para nos atacar, está aí pronto para tentar nos derrotar. Agora nós temos a certeza de que o Senhor deixou para conosco. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Porque com essa armadura nós podemos lutar contra as forças espirituais. Lembrando, mais uma vez, que nós não podemos ver, nós enfrentamos através da oração, através do revestimento de Deus, da santidade, da espiritualidade, buscando em Deus, estarmos sendo guiados diante dessa batalha, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora quero destacar também que a vitória é certa. Amém? A vitória é certa. Quero finalizar aqui dizendo que a vitória é certa. Por que a vitória é certa, pastor? O versículo 13 nos diz assim: tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura. Não é só uma parte da armadura, é toda. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. O que nos induz a acreditarmos que a vitória é certa é porque o Senhor nos diz assim, ó, permanecei firmes. Firmes no Senhor e na força do seu poder. Nada poderá nos atingir. E o texto da palavra nos diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meu irmão, nós temos certeza dessa fé. A fé que nós temos é que a vitória é nossa. Nós já somos mais do que vencedores. Nós permanecendo firmes no Senhor, tomando a armadura de Deus, sabendo que nós temos um inimigo invisível, confiando que a vitória é certa, com certeza, meu amado, a vitória é certa. Com certeza nós vamos vencer. O difícil é o homem acreditar. Difícil é eu e você, quando nós não éramos conhecedores da verdade, acreditar nessas palavras aqui. Mas hoje, eu e você e eu, nós temos a certeza de que tudo isso que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro. Tudo que está aqui na palavra de Deus é verdadeiro. E se nós permanecermos firmes, nós obteremos a vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus nos diz, ninguém. Está em Romanos 8:32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se para conosco ele entregou seu Filho amado, para nos dar juntamente com ele a vitória, então nós somos mais do que vencedores, meu irmão. Creia, não desanime, não se desespere. Ainda que forças espirituais te ataquem, ainda que você não veja de onde vem o ataque, ainda que você esteja aí no meio de uma luta, de uma adversidade, de um problema, não desista.
porque a vitória é certa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho certeza que ninguém. E quero também acrescentar nessa oportunidade, não vou deixar de falar, o que nós estamos, que é o tema, que é a armadura de Deus, o capacete da salvação. Amado, se você tem o capacete da salvação, você crê que a salvação é tua. Capacete quer dizer proteção, proteção da nossa mente. A paz de Deus, nós temos a mente de Cristo. Nós somos fundamentados em Deus e temos a mente de Cristo. O capacete da salvação nos garante a vitória. A paz de Deus também nos diz que essa armadura, ela contém uma espada. Que espada é essa, pastor? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a Bíblia nos fala que a espada, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes e afiada. Ela penetra na alma do homem, fazendo ali a separação entre alma e espírito. Ela vai profunda. A palavra de Deus é a espada. E se você, meu irmão, está confiante e tem essa palavra na sua mão, você tem a espada que te garante a vitória. Mas também a palavra de Deus nos diz que há também outro instrumento, o escudo da fé. Que escudo é esse, pastor? É o escudo onde nós nos defendemos das setas do maligno, dos dados inflamados do maligno, da mentira, dos pensamentos maus, dos pensamentos de derrota, do desânimo. Tudo isso, o escudo da fé nos protege contra ataques, nos protege contra palavras desanimadoras que muitas vezes vêm contra a nossa vida. O escudo da fé nos protege, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. Também temos outra arma, né, que essa aí está no nosso peito. A palavra de Deus diz que nós devemos também carregar, né, a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se você tem a couraça da justiça, meu irmão, nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhuma lança, nenhuma flecha, nenhuma espada poderá ultrapassar essa couraça que fica aqui, ó, no nosso peito. Ela que nos protege. E também, nós também temos que cindir os nossos lombos com a verdade. E o que é a verdade? A verdade, primeiramente, a verdade é a palavra de Deus, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a composição da armadura de Deus em nossas vidas. Agora também quero destacar que a palavra também de Deus também nos diz que devemos calçar os nossos pés com a sapatilha ou com a sandália do Evangelho da Paz. Pastor, o que é o Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz é você levar a palavra de Deus no seu coração, ter certeza absoluta de que a salvação chegou em sua vida e que nada pode tirar isso de você, a não ser você mesmo, a não ser se você mesmo renunciar. Aí você vai ficar sem a salvação. Mas se você calçar as sandálias do Evangelho da Paz, meu irmão, você está fundamentado no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode andar para onde você quiser, você pode ir para onde você quiser. Deus é conosco, Deus está conosco, Deus não nos abandona. Amém? E para finalizar, eu quero concluir dizendo assim: estamos em uma batalha espiritual. Constantemente, presta atenção, estamos em uma batalha espiritual constantemente. Mas não estamos sozinhos. Com a armadura de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio. Lembrando-se que nosso poder vem de Deus e que Ele nos fortalece. A palavra de Deus, a armadura de Deus, Deus principalmente, Ele nos fortalece. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê
a sua paz. Que a palavra do Senhor venha penetrar em nossos corações e que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Não se esqueça, você está revestido da armadura de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.